Este é o segundo episódio da nossa sessão de perguntas e respostas sobre a Bíblia. Você está pronto para responder algumas perguntas? Sim, temos algumas boas novidades para hoje. Você está pronto? Tudo bem. Roxaneses, você poderia me ajudar a conciliar duas passagens da Bíblia sobre quanto tempo devorar por algo? Então, a primeira que ela dá é Lucas 18, 1-8, que ensina a perseverar na oração até que a resposta chegue. Mas quando Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, em 2 Coríntios 12, isso parece sugerir a aceitação de uma situação. Então, qual é? Sim, eu entendo a confusão aqui porque, você sabe, existem vários lugares onde Jesus nos diz para persistirmos na oração, continuarmos orando, continuarmos contando parábolas, continuarmos batendo, sabe, perseguirmos até obtermos uma resposta. E então ela fez referência à declaração de Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, onde ele diz que foi perante o Senhor sobre uma questão específica que era um espinho em sua carne, e finalmente o Senhor diz, a minha graça me basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ela está certa. Isso sugere a aceitação de suas circunstâncias e o reconhecimento de que o poder de Deus era capaz de ajudá-lo a lidar com isso. Certo? Então, é o seguinte. O que você está ouvindo em 2 Coríntios quando Paulo diz, meu Deus, é o que ele relata aqui. Isso aconteceu depois que ele perseverou na oração, certo? Então ele está simplesmente lhe dando o resultado de sua perseverança e de sua contínua persistência. Ele diz que compareceu perante o Senhor 3 vezes para obter essa resposta. Finalmente, o Senhor lhe deu uma resposta. Então, na verdade, estamos falando de 2 circunstâncias diferentes aqui. Paulo está contando o que aconteceu depois que ele perseverou. Jesus nos disse antes dessa resposta, os mantenedores perseveram em oração. Continuum orando. Há muitas vezes em que recebo e-mails de cristãos que simplesmente se cansaram de perseverar em oração. Então, eles me escrevem e dizem, Pastor Paul, tenho orado sobre isso, mas não obtive resposta. E depois me escrevem novamente, o que o Senhor acha? Que não é aí que eu quero estar. E não é essa tarefa que Deus me deu, responder as perguntas das pessoas quando elas não perseveraram na oração. Eu respondo escrevendo, não. Você retorna ao lugar de oração e continua perseverando até que Deus lhe dê a resposta que você procura. É muito fácil nos cansarmos no lugar de oração e é muito comum as pessoas simplesmente pensarem, bem, acho que Deus não vai me responder. Mas é aí que temos que voltar à palavra e nos lembrar do que Jesus disse. Continuem firmes. Continue orando. Não desista. Sim, muito bom. No caso de Paul, essa é a resposta. Essa foi a resposta que ele estava procurando. Quer dizer, sabe, ele estava procurando uma resposta e a encontrou. Talvez não tenha sido a resposta inicial que ele queria. Claro, sabe, mas essa foi a resposta que o Senhor deu. Bom conselho, tudo bem. Então, a pergunta de Kim para você é, Pastor Paul, qual Bíblia o Senhor usa? Bem, eu uso muitas traduções diferentes da Bíblia. Eu uso a versão em inglês da Bíblia, mas essa é, sem dúvida, a única versão da Bíblia que eu uso quando estudo a palavra. Eu uso meu computador para estudar, por isso, mantenho cerca de 5 traduções diferentes da Bíblia em inglês abertas simultaneamente, sendo elas a SV, Early Voice of Bible, e a New King James Version, da qual gosto muito. A Bíblia Nova Versão Padrão Americana, revisão de 2020, é excelente. Bem, eu normalmente mantenho 2 versões do NIV abertas, a revisão de 1984 e a revisão de 2011. E às vezes eu também guardo a Bíblia do Rei Jaime, só para ver que tipo de redação é usada lá. E muitas vezes deixo a Nova Tradução Viva aberta como um recurso separado, porque encontro algumas nuances interessantes. Claro, sabe, disso também. Então, sabe, temos tantas versões da Bíblia disponíveis hoje em dia, tão facilmente acessíveis, que eu acho que os cristãos deveriam ler várias versões diferentes. Na verdade, sabe, eu estava conversando com o pastor da Calvary Chapel uns 2 anos atrás e sei que esse cara é fã da nova versão King James. Acho que essa é a melhor maneira de dizer.
fan, I suppose is the best way to put it. But he was Mas ele mentioning to mencionou me para mim que estava lendo a as he was Bíblia reading e through the decidiu Bible, experimentar uma he tradução decided to just diferente try para a ler different toda a Bíblia. translation for the whole read through the Bible. He was reading Na through the verdade, NIV, ele estava in lendo a fact. NIV, And I Nova thought to Versão myself, Internacional. that's really Isso é good. realmente bom. That's, Isso acontece he's porque ele o está studying estudando mostly principalmente using usando a the New Nova King Versão James, but Internacional, by New reading King another James. Bible Mas ler outra translation, it can tradução da really Bíblia give pode you a lot of realmente proporcionar interesting muitas informações interessantes. insights. E eu notei que quando você está ensinando, mesmo que você use principalmente mais de 90% da SV, ocasionalmente você tem uma preferência e muda para outra e diz: esta lida melhor com esta passagem específica. Sim. Porque nem sempre gosto mais do SV em termos de como ele interpreta uma palavra ou frase. E às vezes eu prefiro na Bíblia New American Standard, na New King James ou até mesmo na NV. Então, ler todas essas traduções, eu acho muito útil em nossos estudos. Então, Kim tinha algumas perguntas adicionais aqui. Ela continuou dizendo: qual você recomendaria? Sabe de uma coisa? Eu realmente acho que minha recomendação é ler uma tradução moderna da Bíblia para o inglês. English translation of the Bible. If you're an English Se você fala speaker, inglês, sim, and e essa é a sua língua principal, encontre uma versão moderna. Bem, é isso aí. Encontre um, pegue um bom e leia. E sim, quando eu dava aulas de ministério infantil anos atrás, aprendi o nível de escolaridade em que cada uma das traduções era aplicada. E foi a primeira vez que realmente entendi que a Bíblia do Rei Jaime, por exemplo, é como leitura de nível universitário. Então eu estava ensinando crianças em um nível que era equivalente ao nível de leitura da quinta série, e isso foi perfeito para. Sim. Essa situação. Eu não recomendo que as pessoas comprem a Bíblia King James, porque há muitas palavras arcaicas nela que mudaram ou perderam seu significado desde a tradução original. Não há motivo para ler exclusivamente a Bíblia do Rei Jaime. Ou quando temos tantas traduções modernas excelentes disponíveis. Ela tinha uma terceira parte para sua pergunta. Deveríamos ter um dicionário de grego acompanhando o livro? Sim, não é uma má ideia. Quer dizer, se você estiver realmente se aprofundando nas palavras, ter um dicionário de grego à mão pode ser útil. E recomende o Yopico Pumital Sexhaustive Concordance. Você ainda pode encontrá-los na Amazon. Eles custam menos de $30. Além disso, um dicionário de palavras do Novo Testamento também é um bom recurso e pode ser muito útil. Bom, tudo bem. Vamos passar para Sandra, que disse: gostaria de saber se existe um espírito demoníaco chamado Jezabel. Já nos foi ensinado sobre o espírito de Jezabel, com referência aos livros de Reis e Apocalipse. Fomos encorajados a ficar atentos aos seus sinais. Por favor, me ajude com sua perspectiva bíblica sobre isso. Não há nenhuma referência na Bíblia a um espírito de Jezabel. Isso não significa que essa coisa não possa existir de alguma forma demoníaca, mas não há nada na Bíblia sobre isso. Acho que tudo começou quando as pessoas interpretaram a passagem. Há uma passagem em Apocalipse onde o Senhor confronta uma das igrejas para quem ele estava escrevendo sobre uma mulher chamada Jezabel, que estava levando as pessoas à imoralidade. E Jesus estava dizendo: eu trarei julgamento. E muitas pessoas interpretaram essa passagem em Apocalipse capítulo 2 como simbólica, em vez de literal. Em outras palavras, eles não acreditavam que existisse literalmente uma mulher chamada Jezabel naquela época. E assim eles acreditam que Jesus está se referindo a um espírito. Não há realmente nenhum motivo para acreditar nisso. Eu pessoalmente não vejo nada na palavra que indique a existência de um demônio ou espírito referido como um espírito de Jezabel. Não vejo isso. Tudo bem. Joeta diz: obrigada a ambos pelo ensinamento. Rezo para que Deus continue a te abençoar. É uma dica para a mulher cortar o cabelo, já que é dado a ela para se cobrir? Nossa! Bem, já conversamos sobre isso. Eu escrevi sobre isso no meu livro. Pastor, tenho uma pergunta e provavelmente vou analisá-la com um pouco mais de profundidade do que conseguirei fazer aqui. Mas Gileta está se referindo a uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele menciona o cabelo de uma mulher e como seus longos cabelos são uma cobertura.
E o que vocês precisam entender sobre os comentários de Paulo é que ele estava falando com mulheres sobre a submissão aos seus maridos. Certo, era essa a intenção. O ponto não era aquele. O ponto era a submissão. Certo, naquela época, na época de Paulo, uma mulher comunicava socialmente sua posição de submissão ao marido através de seus longos cabelos. E esse era apenas um símbolo universal. Na verdade, Paulo faz uma declaração sobre o cabelo comprido de uma mulher ser um sinal de submissão. Orasigno authority é, na verdade, a expressão que ele usa. Então, a minha pergunta para qualquer pessoa que esteja lidando com essa passagem hoje é esta. Cabelos longos em mulheres ainda são considerados um sinal de autoridade? Era muito dia de Paulo. Agora, se você vê uma mulher de cabelo curto, você imediatamente diz, lá está uma mulher rebelde. Existe uma mulher que não está sob autoridade. Ela não tem o sinal de autoridade na testa. Não diríamos isso hoje em dia. Isso simplesmente não é algo em que pensamos, porque o comprimento do cabelo de uma mulher não indica hoje sua submissão voluntária ao marido. Portanto, isso é algo importante para Joetta e para qualquer outra pessoa que esteja lidando com essa questão entender. A questão central, o cerne de toda essa passagem, é uma atitude de submissão e entrega à autoridade. E seja lá como isso for comunicado hoje, é isso que importa, certo? Não se trata de nos adaptarmos à forma como as coisas eram comunicadas há 2000 anos. Penso na nossa igreja, no grupo de mulheres mais velhas. 98% delas têm cabelo curto. E seria engraçado pensar que, de repente, toda uma geração de mulheres deixou de estar submissa aos seus maridos. Quer dizer, simplesmente não se sustenta. Não se sustenta. Existem outras maneiras pelas quais as mulheres comunicam claramente sua autoridade ou o reconhecimento da autoridade de seus maridos, bem como a submissão a eles. E essas coisas devem ser compreendidas e levadas em consideração. Certo. Theia diz, nos foi dito que Satanás foi aprisionado durante o reino milenar, apenas para ser libertado após 1000 anos. Por que Deus faria isso? Bem, porque ainda haverá pessoas mortais durante o reino milenar, e elas viverão e morrerão durante esse período de 1000 anos. E haverá pessoas vivendo na Terra que ainda terão uma natureza pecaminosa e que, por meio dessa natureza, lutarão contra a rebeldia contra Deus. E assim, Satanás será libertado pela última vez no fim do reino milenar, a fim de ser o teste final para aqueles que ainda possuem essa natureza pecaminosa. Agora, aqueles que não creem, aqueles que, você sabe, a Igreja do Novo Testamento já recebeu seus corpos ressuscitados quando Jesus retornar, antes da grande tribulação. Então, essas são pessoas que sobreviveram à grande tribulação, que viveram durante a era milenária e que agora estão realmente chegando a um ponto de provação final. É algo difícil para nós entendermos, porque não nos é familiar. Nunca experimentamos isso antes. Não temos. Então, tudo bem. A última pergunta é de Leonardo. Todos os israelitas serão salvos, visto que são o povo escolhido de Deus ou apenas remanescentes, como mencionado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. Creio que seja em Romanos 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre o fato de que todo Israel será salvo, e ele está se referindo ao tempo em que Jesus retornar. He's referring to the time when Jesus returns. Ele não está dando uma declaração categórica dizendo que todos os israelitas, ou melhor, todos os judeus, serão salvos só porque são o povo escolhido de Deus. Ele não está dizendo que os judeus são salvos da mesma forma que os gentios, ou seja, através da fé na obra consumada de Jesus na cruz. O que Paulo menciona especificamente em Romanos é como o remanescente dos judeus na época do retorno de Cristo, ao final da grande tribulação, se voltará para o Senhor como uma coletividade.
E isto é mencionado profeticamente no livro de Zacarias, quase no final desse livro. E o profeta Zacarias menciona o fato de que um dia Israel será exterminado, no que diz respeito aos israelitas, e a penalidade disso, porque eles verão seu Messias, seu Salvador, que retornará para a conclusão da grande tribulação, e assim todo Israel será salvo naquele tempo. Who returns for them at the conclusion of the Great Tribulation, and so all Israel at that time will be saved. But that's Mas not isso a não é uma blanket declaração statement for all geral time. para sempre. Right. Certo, muito bom. Muito bem, é isso aí por hoje. Nos vemos no próximo episódio de Perguntas e Respostas Bíblicas. Que